Obrigada, Deus. Obrigada porque eu sei, Pai, que o Senhor cuida de nós. Pai, tem um versículo que eu não me canso de falar, de declarar ele sobre a minha vida, Pai, que é quando o Senhor diz ali em Isaías, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Por isso nós podemos nos entregar nas Tuas mãos, confiar na Tua palavra e descansar, porque o Senhor é aquele que nos dá enquanto nós dormimos. Pai, nós cremos em nome de Jesus. Amém? Obrigada, é isso. Obrigado, filho. Bem, como eu falei para vocês terça-feira passada, hoje eu vou estar compartilhando com vocês a respeito de princípios espirituais. Já tem um tempo que eu tenho estudado isso, sabe? Que eu tenho buscado isso na palavra. E como a gente realmente, quando a gente começa a entender Deus, os mandamentos dele, sabe? O manual dele, que é a palavra de Deus, como que as coisas na nossa vida vão rompendo, sabe? Vão rompendo. Porque muitas vezes a gente quer romper, mas parece que não rompe, sabe? Você fala assim, meu Deus, mas por que isso não acontece? Por que isso... E parece que a gente fica assim, aquela força, né, para romper. E muitas vezes esse rompimento não vem das nossas forças. Não vem de nada que a gente muitas vezes pode fazer. Mas muitas vezes daquilo que a gente precisa deixar de fazer. Cada caso é um caso, estou dando um exemplo para vocês. Mas princípios espirituais, gente, é algo assim tão real, mas tão real, que quando a gente começa a entender isso, eu falo que assim, as comportas do céu, elas se abrem na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Por quê? Tessalonicenses Paulo fala que é para a gente nos santificar em tudo, né? Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Que ambos têm que ser considerados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, nós o quê? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Por que nós somos espírito? Porque nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Nós apenas esse corpo que muitas vezes a gente preza tanto e tem que ser cuidado, mas tudo com equilíbrio de saber que os três precisam ser considerados irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, tem muitas mulheres, eu falo para vocês que eu lido com muitas mulheres que querem ter uma vida espiritual, mas ao mesmo tempo se escondem atrás de uma vida espiritual para não cuidar do corpo. Isso a gente sabe que não vai dar certo lá. Tem pessoas que simplesmente falam, eu quero Jesus, eu acredito em Jesus, mas na verdade não acredita nada, porque não deixa a alma ser totalmente curada também. Para quê? Para que ela não seja senhora na nossa vida. A alma, gente, é de onde vem os nossos sentimentos. A alma, ela não pode direcionar a nossa vida. Ela tem que ser nossa serva e não a Nossa Senhora. Por quê? Por que muitas coisas acontecem? Porque ontem o Marcelo, a gente estava conversando isso, a gente que lida com muitas pessoas, sabe o que a gente vê? Por que a vida de muitas pessoas não rompe? Porque eles dão muito crédito para os sentimentos da alma e fica querendo tentar consertar o que não é consertado na alma. Só é consertado no espírito. E a partir do momento que a pessoa entende que ela tem que fluir no espírito, nas coisas do espírito, automaticamente a alma vai fazer o quê? Vai seguir, gente. A alma, gente, ou ela te segue ou ela te comanda. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus fala ali em João 12, né? Que quando a gente verdadeiramente crê em Jesus Cristo, nós o recebemos, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas ali naquele momento, é o seu espírito que nasce. A sua alma, ela continua a mesma. Por isso que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por quê? Se você mentir, você não vai deixar de ser mentirosa da noite para o dia. Sabe, se você fala demais, você não vai deixar de falar demais da noite para o dia. Agora, sério, o que eu tenho que fazer? Você mente, começa a pegar na palavra tudo a respeito de mentira. Aí o que vai acontecer? Essa palavra é o alimento e o seu espírito vai aprendendo
e o seu espírito vai fortalecendo com o conhecimento da palavra, e o Espírito Santo de Deus vai vir. Quando você começar a mentir, o Espírito Santo vai falar assim: ei, lembra que está escrito lá em Provérbios? Lembra que está escrito lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira? Você não é filha dele mais, você é filha de Deus. É assim que funciona. Nós precisamos começar a detectar as áreas da nossa vida que nós falhamos e buscar na palavra de Deus para que a gente possa ser transformada. É igual eu falo, né? Ontem mesmo eu estava falando para umas mulheres na live que eu fiz no Mulheres, porque o que acontece? Todo mundo quer o livro da tola e da sábia. Beleza. Nossa, um livro que tem feito muitas coisas, mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O livro da tola e da sábia, ele é só o ramo. A videira é o livro que eu escrevi que vocês lêem a Bíblia no ano inteiro. Sabe por quê? Se você não tiver base, você vai parar de mentir 2, 3 dias, ou um mês no máximo, depois você vai voltar. Agora, quando você conhece a palavra de Deus e ela começa a ser enraizada no seu coração, vai ser assim algo que vai fluir. Sabe? Às vezes aquela mulher que grita, aquela mulher que ira dentro de casa, aí ela vai falar assim: meu Deus do céu, Senhor, o que eu posso aprender sobre mansidão? A sabedoria que vem do alto, uma das coisas que fala é que ela é mansa. Tá, um do fruto do Espírito Santo é o quê? Mansidão. Ela começa a buscar isso, aí ela pensa o que está lá em 1 Pedro 3. Nossa, Sara, ela se submetia a Abraão, ela chamava Abraão de Senhor. Meu Deus, que mansidão é essa? Eu quero essa mansidão para a minha vida. Aí o que vai acontecer? O seu espírito vai estar alimentando de como ser uma mulher mansa. Aí, quando você for irar, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te lembrar. Sabe? Vai te lembrar. Hoje meu marido chegou aqui em casa, uma bênção, gente. Nossa, mas uma bênção. Eu sei que a maioria de vocês vai falar que não vai entender, porque tudo vocês puxam muito o saco dele. Mas assim, eu não discordo dele, porque nós temos passado tempos difíceis, né? Com doenças, e ele tá com uma carga, mas ele chegou aqui e porque não tinha um bife descongelado na geladeira, ele falou que eu não precisava comprar mais bife, que ele ia assumir a compra do supermercado. Eu só ficava assim olhando e falava: tá bom, amor, tá bom. Gente, eu não alterei nada. Eu falei: gente, glória a Deus por Jesus Cristo na minha vida, porque se fosse antigamente, filho, você vai comprar o bife do dia que você quiser, né? E por aí vai. Não. Aí passou mais ou menos uns 40 minutos, eu disse: amor, me perdoa, amor. Me perdoa. Eu falei: amor, você tem todo o direito de fazer isso, porque o que você está passando não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, essas coisas que o Espírito Santo te lembra ali na hora H. Por isso que Efésios 6,17 fala o quê? Que a espada do Espírito Santo de Deus que ele usa é a palavra de Deus. Como que é isso, Séries? Na hora H, ele vai vir com a espada dele e vai te lembrar: ops, não faz isso, Séries. Aí ele, naquele momento, você vai ter escolha de fazer ou não. É onde que entra que você começa a ter o quê? Domínio próprio. E você começa a não burlar os princípios espirituais, que é o que literalmente faz uma confusão na nossa vida. Por que princípios espirituais? Colossenses 1,13 fala assim, que ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, aqui fala que ele pegou a gente e nos transportou. Só que a gente continua no mesmo lugar. Mas então o que aconteceu? Aconteceu que o nosso espírito renasceu. O nosso espírito, ele está em outro lugar agora, ele não está mais morto. O nosso espírito, ele começou a fazer parte do mundo espiritual. Então, por que eu sempre falo com vocês que eu não gosto de religião? Porque tem um monte de gente que vive ao redor da gente que só tem religião, mas não conhece a Deus de fato e de verdade. Por quê? A gente não vê transformação na vida das pessoas. Porque uma pessoa que aceita Jesus e que tem Jesus, o espírito dela começa a borbulhar dentro dela, sabe? E ela vai conhecendo a palavra, começa a ter experiência com Deus e ele muda. Religião não muda ninguém, mas a intimidade com Deus, que vem através do conhecimento de quem Ele é, muda. E se Ele pegou nós, transportou a gente para um reino espiritual, mudou tudo. Eu tenho que conhecer esse reino, né? Eu tenho que conhecer como é que é isso. Esse reino é espiritual. Quem que é o rei desse reino? O Senhor, Deus, Pai, Criador. Quem que é aquele que está lá sentado à direita dele,
que fala em Hebreus 7:25, intercedendo por cada um de nós, Jesus. E quem que é o Espírito Santo? É aquele que ajuda a gente a viver esse reino. Nos ajuda, nos consola, nos exorta, ele ora por nós, ele tem ciúmes de nós e por aí vai. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. Esse é o reino agora, o qual Romanos 8 fala que a gente tem que andar em espírito. Então, se você entrou nesse reino, quando você chega num lugar novo, por exemplo, você entrou, começou a trabalhar numa empresa. Eu lembro quando a Ana, ela mudou de empresa ano passado, e ela chegou lá, o que ela tem que fazer? Ela tem que conhecer as regras da empresa, né, amiga? E ela tem que conhecer o chefe, muito bem conhecido. Caso contrário, ela não vai desenvolver de uma maneira e com excelência aquilo que ela foi colocada lá para fazer. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, se a gente verdadeiramente crê nele, nós temos que entender como é que é o reino dele. Quais princípios espirituais que, como se diz, que vigoram, né, que regem esse reino. Caso contrário, nós vamos só estar falando uma coisa, mas que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. E pior, nem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para fazer diferença, para falar de Deus. Poxa, se a gente não começa a falar dele, a viver como ele é, vai começar dentro das nossas casas. Nossos filhos não vão querer jamais seguir o caminho que a gente segue. Poxa, minha mãe fala que é isso, mas minha mãe não muda nada. Minha mãe continua gritando, minha mãe continua sendo sem educação comigo, minha mãe continua... E aí? O caminho que você está indo, seu filho nunca vai querer seguir. E muito menos as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você não está fazendo diferença ali nesse reino. E é justamente a falta desse conhecimento que a gente começa a burlar os princípios espirituais desse reino. Eu falo que você fica vagando. Por quê? No mundo, vocês sabiam que a maioria das pessoas que hoje não frequentam mais uma igreja, que muitas vezes tiveram decepção, a maioria conhecem, elas tiveram Jesus, mas o que acontece? Elas chegam, elas acham que vai ser fácil, mas a Bíblia fala que esse reino, ele é conquistado por esforço, e aqueles que não se esforçarem, não vão se apoderar dele. Aí ela quer tudo de mão beijada, aí o que acontece? Ela não pode voltar mais para o mundo, porque o buraco dela lá fechou, ela tem um novo lugar, mas ela não quer regaçar as mangas e se esforçar para aprender as coisas desse reino. Agora, sabe o que é o mais lindo? A partir do momento que você está nesse reino, você está guardada, você está protegida pelo poder do nome e do sangue de Jesus. A palavra de Deus fala ali em 1 João 5, versículo 18 e 19, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Ele não toca. O maligno não toca. Quando nós vamos estudar, por exemplo, ali em 1 Reis, quando Elias, ele é acuado por Jezabel, sabe o que aconteceu? Jezabel, ela mandou um mensageiro ir atrás de Elias para avisar ele que ia matar ele. Paulo, quando ele tinha um espinho na carne, fala que um mensageiro de Satanás foi lá para colocar um espinho na carne dele. Sabe por quê? Porque ninguém pode tocar no ungido de Deus. E você precisa assumir esse lugar. Para quê? Para que quando ele vier, você falar: Satanás, eu sou uma filha do Deus vivo. Eu não te aceito na minha mente, eu não te aceito na minha casa, eu não te aceito na minha vida. Sabe por quê, gente? Satanás, ele não sai se você não mandar. Por isso que Pedro fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta você ser boazinha com o diabo, não. Não adianta. Não adianta você orar para ele converter. Não adianta nada disso. Pelo contrário, ele é guerra. Por isso que Paulo fala para os coríntios o quê? As armas de vocês não são carnais. Elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir todo o sofisma, toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de quem Deus é. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. Se o diabo vem para destruir o conhecimento de quem Deus é porque ele sabe que a partir do momento que nós conhecemos esse Deus, filhinho, ele está frito, dançou. Ele não tem mais poder na sua vida, ele não tem mais poder na minha vida. Só que a luta não acabou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem a guerra até o final. Certa vez eu falei: Deus... Eu lembro que eu fiquei buscando muito tempo, eu falei: Senhor, o que é vencer o mundo? E depois de muito tempo orando, Senhor, filha, vencer o mundo é quando você chegar aqui diante de mim.
E eu vou te receber com um abraço. Sabe por quê? Porque você venceu o mundo. É você não se contaminar com as coisas que o mundo oferece e você continuar buscando as coisas do meu reino. Mas muitas pessoas passam por esse processo de conversão, fala que tem Jesus, mas continua vivendo uma vidinha sem poder. E Romanos fala o quê? Que a palavra ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tanto judeu como grego como ateu, o que for. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, a partir do momento que você crê, ela é poderosa. Agora, adianta crer? Não, você tem que praticar. Até o diabo crê. O diabo crê, gente, em Deus. O diabo crê na palavra. Ele crê em tudo, mas ele não pratica. Então, não adianta você só crer na palavra. Você tem que praticar a palavra de Deus. O poder não está no crer, gente. O poder está no praticar a palavra. E tem um versículo que muitas pessoas sabem ele de cor, mas parece que só sabe de cor, não pratica ele. Que fala Oséias 4, no versículo 6. Ele fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele continua: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que você esqueceu da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Ele está falando para o povo de Israel que literalmente tinha esquecido do Senhor e pior, aqui eram os sacerdotes. Só, gente, que aqui Jesus ainda não tinha vindo. Naquela época precisava de quê? Precisava de um sacerdote para entrar na presença ali no tabernáculo, no templo, para oferecer sacrifício, para que viesse o perdão dos pecados sobre o povo. Só que agora o padrão elevou mais um pouquinho. Por quê? Porque depois que Jesus veio, quando Jesus foi morto ali na cruz, na hora, se você ler o Evangelho de João, fala que quando ele acabou, o véu teve um terremoto lá, e o véu rasgou de cima até embaixo. Ou seja, o véu rasgou, o caminho abriu, está tudo consumado. O que aconteceu com isso, Séries? 1 Pedro 2,9. Quem nós somos? Sacerdotes reais. Nação eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para declarar a grandeza, as maravilhas daquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de amor. E vocês acham que se naquela época Deus já chamava a atenção dos sacerdotes, porque ele não estava fazendo o serviço direito, né? Porque ele não estava entendendo. Vocês acham que agora vai mudar? Não, gente, não vai mudar nada, porque nada da palavra de Deus muda. O sacerdote, ele continua sendo chamado para acessar o céu. O sacerdote, ele continua sendo aquele que vai interceder muitas vezes a favor do outro. Para quê? Para que as coisas aconteçam. E quem são esses sacerdotes? Nós. Por isso que eu falei para vocês que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Tem um demônio na sua casa, você não precisa chamar a Séries para expulsar. Pelo poder do nome de Jesus, no abrir da sua boca, aquele demônio sai, não é por causa de você, é por causa do poder do nome de Jesus. Eu me lembro certa vez que eu estava numa igreja e eu fui orar para uma senhorinha e, tipo assim, gastou 3 a 4 homens para chegar e sentar ela numa cadeira para que eu pudesse orar para ela. Ela não conseguia andar. E eu comecei a orar, essa mulher ficou endemoniada. Gastou os 4 homens para segurar ela, para ela não me avançar. Porque ela ia me matar. Vocês veem a fúria da mulher, que a mulher veio para cima de mim? Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Como que você chama? Ela virou e falou assim, aqui tem uma legião de demônios. Legião. Agora, poderia ter acontecido com qualquer um da igreja. Quem sabe a autoridade que tem pelo poder do nome de Jesus e sabe que nós fomos chamados para ser sacerdote, você pode abrir a sua boca e expulsar. Porque mundo espiritual, gente, não adianta vocês acharem que tem só Deus, não. Tem demônio também. O demônio também é espírito. O demônio também é muito real. Sabe, eu sei que quando a gente muitas vezes nunca tem experiência, mas não queira ter, porque eu já tive N experiências, como o Marcelo fala, Deus, não quero ter, pelo amor, porque não é algo legal. Sabe, não precisa ficar curioso com isso, que não é o que acrescenta nada na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que buscar o que é bom,
sabe? Que aquilo que verdadeiramente foi criado para nós, que é o Senhor. Os anjos dele estão ao nosso redor, eles lutam por nós. Agora presta atenção. Sacerdote, gente, somos todos nós. Mediador entre Deus e homem, como fala aqui em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que nós devemos prestar em tempos oportunos. Ele só sai pelo poder do nome de Jesus, gente. Não adianta vocês falar nenhum nome lá, não. Porque apenas Jesus Cristo foi o mediador que nos deu esse poder. Foi quando ele morreu que o véu rasgou, que o caminho abriu. Agora, Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Como que conhece? Você anda mais um pouquinho para frente, Oséias 6, versículos 3 e 6, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. E ele fala assim no versículo 6, pois misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O que mais as pessoas tentam é barganhar com Deus. E eu vou falar para vocês, obras não barganham com Deus. As obras são consequências de uma fé naquilo que Deus fez por nós. E quando você tem uma fé daquilo que Deus verdadeiramente fez por você, você sabe que nenhuma obra vai pagar o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que você tem que conhecer a Deus. Sério, mas a gente não tem que fazer obra? Nada disso. Mas as nossas obras têm que ser com a motivação do coração correto. Não é para parecer, não. Porque senão, o que Jesus fala? No final dos tempos, muitas obras vão ser o quê? Quebradas. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque a motivação do coração não é correta. A motivação do coração é para aparecer. A motivação do coração é para, não, mas eu fiz isso. Gente, eu já tive N vezes dentro de favela, eu já tive em presídios, eu já tive no CAD Centro de Recuperação de Drogados. Traficantes, eles sustentam creches, traficantes no final do ano que eles dão de cesta básica, como se tivesse tudo ok. Agora você me fala, vocês acham que isso vai pagar quantas e quantas famílias que eles destroem o ano inteiro? Nunca, gente. Nunca. E se as obras salvassem, iria ser muito assim, né? Ia ser algo, Deus, ele iria fazer exceção de pessoas. Por quê? Quem tem, ajuda. Quem não tem, e aí? Não, gente, Deus não faz acepção de pessoas. No mundo tem muita desigualdade. Por que tem desigualdade, Sérgio? Por causa que o pecado entrou. O pecado entrou. Agora, no reino de Deus, não tem. Por isso que eu vejo mulheres, muitas vezes, que tem tudo e tá querendo morrer. E eu vejo mulheres que não tem nada, nem cama para dormir. E é uma alegria que exala de uma maneira sobrenatural. A gente tem uma irmã na igreja, que ela chama Raira, né? A Raira, ano passado, a gente não sabia, ela não tinha nem cama na casa dela, gente. Gente, a menina chegava numa alegria na igreja. Ela é a alegria do Senhor, gente. Ela é a alegria abundante. Essa menina não tem nem pai, ela não sabe nem quem é o pai dela. Mas a Raira, gente, você fica com ela. Gente, agora por quê? Porque ela tem um pai que está no céu e ela sabe quem ela é. Sabe, ela sabe quem ela é. Quando nós sabemos quem nós somos, deixa eu falar com vocês, você entende que Deus não te olha pelo que você tem, pelo que você pode fazer. Deus te olha pelo que você é. E o conhecimento, para a gente entender o mundo espiritual, os princípios espirituais, faz toda a diferença na nossa vida. Provérbios 18, versículo 2, fala que o insensato, ele não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu exterior. Ou seja, tem gente que quer sair por aí falando, mas na verdade ele não tem humildade para conhecer o que verdadeiramente está na palavra. Por isso que eu falo tanto para vocês, né, Marie? Lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. Porque, gente, se a gente não conhecer a verdade, a gente não vai ser liberto. Sabe, o que eu planto, vocês não vão colher. O que a Déia planta, eu não vou colher. Salvação é algo individual. Eu sempre falo, onde vocês estão na palavra? Eu estou em Levítico hoje. Por quê? Porque você tem que estar em algum lugar na palavra. Você tem que estar em algum lugar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a espada que vai estar ali pronta para o Espírito Santo te lembrar
no seu crescimento para você começar a fazer a coisa certa e deixar de fazer a coisa errada. Agora, você vai conseguir fazer a coisa certa sendo o que você não sabe o que é certo? Você não vai. Outro dia, até a Flavinha estava junto comigo, a gente estava, eu e ela e mais uma terceira pessoa, e aí a pessoa virou, chamou a pessoa de idiota. Aí a primeira vez eu não falei nada não, mas a segunda vez que ela falou, eu falei, ô irmã, não faz isso não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Mateus 5:22 que toda vez que você chama uma pessoa de idiota, de tolo, você está sujeito a ir para o inferno. Ela assustou, sabe? Nossa, tá amarrada. Eu falei, não, como é que você amarra a Bíblia, irmã? Você amarra na Bíblia? Você tem que amarrar o que você fala. A Bíblia fala em Mateus 5:22, lá no Sermão da Montanha, se você proferir palavras para o seu irmão, como você é tolo, você é idiota, você está sujeito ao fogo do inferno. Ah, mas então eu não sabia. Eu falei, então agora você conhece, não faça isso mais. Sabe? Não faça isso mais. Por que muitas vezes a gente continua fazendo as coisas? Porque a gente não conhece. Mas a partir do momento que a gente conhece, a gente tem que fazer o que é certo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, porque eu também já ouvi falar muitas pessoas falando, ah, mas esse Deus que vocês servem, o Deus do Velho Testamento, é um Deus que matou um monte de gente, faz isso, faz aquilo. Eu não conheço nada da história, sabe? Gente, a história do Velho Testamento é a maior história de amor que eu já vi na minha vida. Eu sinto falta de ler a Bíblia todo ano para me passar naquela história. Para me ver, quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo quanto que Deus é maravilhoso. Então, por que ele matava um tanto de pessoa? Deixa eu te contar por que ele matava um tanto de pessoa. O que estava em jogo ali era a salvação da humanidade inteira. E quando Deus mandava matar, muitas vezes um povo grande, às vezes até parte de uma nação inteira, sabe por quê? É porque Deus conhecia o coração deles e Deus sabia que aquele povo ia contaminar aquele povo que Deus estava levantando para quê? Para que Jesus Cristo viesse. Quem somos nós para tentar entender a mente do Senhor? Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, Deus trabalhou mais de 2000 anos, sabe para quê? Para que Jesus Cristo viesse e nós pudéssemos morar eternamente com Ele. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas então essas pessoas morreram? Não sabe Bíblia. Você vai lá em 1 Pedro 3, 18 a 20, você vai entender que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. E presta atenção quando ele morreu. Primeiro dia ele ressuscitou. No segundo dia, ele pregou aos espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus ainda aguardava nos dias de Noé. Mas a palavra de Deus fala que no segundo dia Jesus desceu ao inferno e ele pregou para todas as pessoas que foram desobedientes a Deus, estava lá. Sabe o que isso significa? Que foi dado a todos aqueles que morreram a oportunidade de se arrependerem e ir para o céu. Ninguém morre sem ter oportunidade. Não precisa pensar. Agora, existe escolha, gente. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Não adianta. Sérgio, o que eu posso fazer? Você pode orar, filha, por essa pessoa. Mas eu vou falar algo para vocês. Quando Paulo vai orar por um homem, quando Samuel vai orar por Saul, sabe o que Deus fala com ele? Fala assim, Samuel, você está perdendo seu tempo. Não adianta orar não, porque isso aí já está perdido. Agora você vai falar, a gente é alguma coisa para questionar contra o próprio Deus? Agora, eu acho que eu vou chegar no nível de saber que a pessoa está perdida. Eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível. Então, se eu sei que eu não vou chegar nesse nível, eu preciso orar para as pessoas. Para que elas possam o quê? Se arrependerem e ser o quê? Salvas. Para elas se arrependerem e serem salvas. Gente, esses dias que a gente está passando essas lutas, e essa palavra não me foi revelada só agora com respeito das pragas, como é todo ano que eu passo nessa palavra das pragas, desde quando Deus me revelou ela me traz tanta segurança. Eu lembro que quando eu mudei pra cá, e aqui é assim, quando a gente muda, começa a aparecer cobra, começa a aparecer aranha, né, Tati? Aqui é uma maravilha quando a gente muda. E eu lembro que apareceu 2 cobras aqui em casa, cascavel, cobra venenosa mesmo. E eu lembro que eu fui pra intercessão lá, uma irmã, sem saber de nada, ela orou e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma praga alcance a vida dessa irmã. Gente, aquilo ali pra mim foi um refrigério. Falei, Senhor, obrigado, porque quem me guarda é o Senhor, eu posso descansar.
Nenhuma praga vai alcançar a minha tenda. Eu creio nisso de todo o meu coração. É claro, gente, que eu vou dedetizar minha casa. O que eu puder fazer, é lógico que eu vou fazer. Porque a palavra de Deus fala, vigiai e orai. Isso é o quê? Um princípio espiritual. Tem gente que só ora, né, gente? Não vigia. Tá errado. É imprudência da pessoa. Por quê? Porque nós estamos no mundo que jaz no maligno. Nós estamos no mundo que nós temos que vigiar, nós temos que orar. É igual semana passada, vocês saíram daqui, muitas tiveram que ter cuidado para chegar em casa. Por quê? Porque nós estávamos lidando com uma situação de emergência, uma situação difícil. Nós temos que vigiar e orar. Mas, gente, quando eu leio aquilo ali, a palavra fala, não, porque o povo do Egito ficou em trevas, mas o povo de Gósen tinha luz. Fala, Deus, que gracinha. Gente, a palavra de Deus fala que quando Deus tirou aquele povo do Egito, nenhuma unha deles ficaram lá. E nenhuma praga alcançou aquele povo. Aí você vira e fala assim, mas aí você vem me falar que Deus não faz acepção de pessoas? Deixa eu te falar, depois você lê lá, em Êxodo 9, do 17 ao 21, sabe o que fala? Que todos os oficiais de Faraó que obedeceram à voz do Senhor através de Moisés tiveram o seu gado protegido. Sabe por quê? Porque não tem a ver com quem nós somos. Deus morreu para que o mundo inteiro não perecesse. Mas qual que é o princípio espiritual? Obediência. Obediência. As bênçãos virão sobre as nossas vidas? Virão sim. Mas quando que a gente fizer boas obras? Não. Quando nós obedecermos o mandamento do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um manual. Ela é um manual. A gente falando aqui do povo de Israel, Salmo 81, versículo 13 e 14, ele fala assim, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Quem que destrói os nossos inimigos? É o Senhor, gente. É o Senhor. Isaías fala no versículo 1, no capítulo 1, assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem a ver com o quê? Obediência. Deus é justo. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por quê? Porque o mundo espiritual é regido por princípios espirituais. E todas as vezes que nós quebramos um princípio espiritual, o que acontece? Nós damos uma brecha, uma lacuna enorme para o diabo entrar e tirar a nossa paz. Por quê? Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Sério, como que fecha essas portas na nossa vida? A cada manhã, as misericórdias se renovam sobre nós. Elas são a causa de não sermos consumidos. Arrependimento. Sondar o nosso coração. Quando o Senhor nos manda sondar o nosso coração, não é Deus sondar o nosso coração, não, gente. Deus, ele está cansado de conhecer o nosso coração. Ou seja, ele é o único que conhece o nosso coração, mas nós precisamos começar a sondar o nosso coração. Por que nós precisamos orar? Porque é na oração que muitas vezes você começa a falar coisas que você fala assim, meu Deus, é o que? Aquietar a sua alma, começar a abrir os seus lábios e começar a falar. A oração, às vezes, eu tenho que orar para Deus ouvir. Deus, ele sabe o que você vai falar antes de você falar, ele já sabe. A oração é para você começar a falar e chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. Porque o que Deus quer mudar é o nosso interior. Oração é você chegar diante de Deus e mostrar o quê? Eu dependo de ti. Oração é comunhão com Deus. É tempo gasto na presença dele para a gente ser mudada. Atos 3 fala assim que nós precisamos arrepender e nos converter para serem cancelados os nossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério na nossa vida. Quanto mais tempo nós passarmos diante de Deus, na palavra dele e com os irmãos, mais tempo de refrigério vai vir na nossa vida. A gente fecha a porta no mundo espiritual nos arrependendo. E muitas vezes, se você não conhecer a verdade, você não vai vir aquele arrependimento ao seu coração. Porque você vai achar que aquilo ali é normal. Por isso que a Bíblia fala no último capítulo de Apocalipse que aquele que tirar um tio, um pingo no i, o nome dele vai ser riscado do livro da vida. Aí você fala, não, mas eu nunca tirei nada da palavra. Mas tirar é quando você não obedece. Se você não obedece, é como se você estivesse tirando da sua vida. É como se você estivesse avaliando, não, isso aqui eu preciso obedecer, isso aqui eu não preciso obedecer.
Gente, isso é perigoso demais. Por quê? Porque você está quebrando um princípio espiritual. O Salmo 32 fala que aquele que encobre um pecado, ele não prospera. Mas aquele que confessa, alcança misericórdia. Sabe o que é confessar pecado? É confessar mesmo, gente. Sabe? É você chamar uma pessoa, muitas vezes, que você confia, que você ama. Tem gente que fala assim, não, eu já confessei para Deus. Confessou para Deus. Deus está cansado de saber que você pecou. Eu foi o primeiro a saber que você pecou, né? Não é confessar para Deus. Você precisa chamar uma pessoa, você precisa rasgar o seu coração com essa pessoa e você precisa orar com essa pessoa. Por quê? Porque Mateus fala que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado onde? No céu. Isso é o quê? Princípio espiritual. Precisa de haver o quê? Concordância. Senão aquele peso ali vai vir sobre sua vida anos e anos e anos. É o caso do meu abuso. Eu tive raiva de uma pessoa anos e anos. Por quê? Porque eu nunca cheguei perto de ninguém, confessei aquilo que tinha acontecido comigo e nunca liberei perdão. Mas quando eu consegui rasgar o meu coração, a cura começou a vir. A cura começou a vir. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você esconde aqui tem poder sobre você. Para vocês terem ideia, hoje, um dos maiores casos de suicídio está ligado ao aborto. Aborto. Famílias, mulheres que fazem aborto, elas geram um princípio espiritual que dá legalidade para Satanás vir e causar um pensamento de morte nas pessoas. Tem que ser o quê? Confessado. Sério, eu vou confessar para todo mundo? Claro que não, gente. Tem nada de confessar para todo mundo. Tem coisas. Quando eu atendo mulheres, que às vezes o caso é tão cabuloso, eu digo para elas e falo assim, a primeira coisa que eu quero te direcionar, não fala isso para ninguém. Sabe por quê? É muito pouca gente que ama a gente, tá? Vocês vão me desculpar, mas essa é a realidade. E é muito pouca gente que sabe escutar e guardar. E quando você escuta e não guarda, você está pecando contra o próprio Deus. Isso é muito sério. Ah, não, vou contar só pro meu marido. O que tem coisa que eu escuto que o meu marido não sabe, o que tem coisa que ele escuta que eu não sei, vocês não têm noção. Sabe por quê? Porque tem coisas que as pessoas falam pra mim, eu não preciso compartilhar com ninguém. A partir do momento que eu orei, que eu liberei aquela pessoa, acabou. Acabou. O sangue de Jesus é poderoso para quê? Para perdoar todos os nossos pecados e nos livrar de todo mal. E Isaías fala que os nossos pecados passam a ser, a gente passa a ser branca como a neve. Mas precisa de haver esse desligamento, porque quando você pede perdão para Deus, aquilo ali vem e te conecta com o céu, sabe? Mas muitas vezes Satanás ele fica te condenando. Ele fica te condenando. Quando você confessa para uma pessoa, é como se você estivesse abolindo todas as provas. Não tem mais nada que te prende. Você está livre e liberta pelo poder do sangue de Jesus. Porque quem perdoa pecado é Jesus. Tem gente que tem pecado cabuloso e faz uma promessa. Deus, eu vou fazer isso aqui pro Senhor. Eu vou levar comida no asilo o resto da minha vida pro Senhor perdoar o meu pecado. Gente, que perdoa o pecado é o sangue de Jesus. Não é obra. Não, obra nenhuma perdoa o pecado de ninguém. Sabe, você está burlando um princípio espiritual que as coisas não vão dar certo na sua vida. As coisas não vão dar certo na sua vida. Tiago fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. A cura vem onde? Na confissão. Na confissão. Ah, eu tenho que confessar o meu pecado só para você? Não, tá, gente? Você tem que confessar para uma pessoa que Deus te direcionar e que você sabe que você ama. E que verdadeiramente te ama. E você sabe. A gente sabe quem ama a gente. Não é verdade? A gente sabe. Então, por que isso acontece? Por que eu tenho que fazer isso? Princípio espiritual. O mundo espiritual é regido por eles. Por que tem doenças que não têm origem e não é curada com nada? Espiritual. Tem muita doença que é espiritual. Quantas e quantas pessoas morrem porque não perdoam e dá câncer, porque gera uma raiz de amargura no coração dela? Fato, gente. Por quê? Porque a doença do espírito, ela atinge o corpo. Não tem jeito. Somatiza. São doenças somáticas. Isso é fato. Isso aí é só quem não conhece que verdadeiramente sabe que isso não existe. Então, as bênçãos de Deus, elas dependem o quê? Da nossa obediência.
Não adianta você querer burlar com Deus, barganhar com Deus, porque princípio espiritual é os mandamentos de Deus e eles acontecem. É bíblico, não tem jeito. Por que Deus fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque senão vai acontecer isso, isso, isso. Porque se você fizer isso, vai acontecer. Um exemplo, palavra torpe, dei o exemplo para vocês de Mateus 5:22. Tem coisas que é fato, gente. Sabe uma das coisas que deixa a gente doente direto na cama? Falar mal dos outros. Sabe por quê? Quando você fala mal de qualquer pessoa, nas costas dela, você não dá o direito para ela, dela se defender. E você está falando de uma pessoa que Deus criou. Que Deus criou todo mundo, gente. Tem ninguém que... O homem não cria homem, não. Quem que cria rim, fígado, boca, orelha, nariz? Todo mundo foi criado por Deus. Aí você fala mal de uma criatura de Deus, que Deus mandou o próprio filho dele para morrer na cruz, para que ela fosse curada. Sabe o que acontece? Você abre uma brecha no mundo espiritual, que as coisas na sua vida não vão romper. Por quê? Porque quando você fala mal de uma pessoa, você está dando legalidade para falar que você é como Deus. E o diabo caiu por isso. Mateus 7. Não julgue para que você não seja julgado. Não condene para que você não seja condenado. Porque da mesma maneira que você medir, você vai ser medido. A varinha lá, né, gente? Mede. Por isso que muitas coisas eu ouvi falar assim, isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. Que tem coisa que você não pode resolver. Para que você vai fazer isso? Eu tive uma experiência forte uma vez, eu compartilhei isso com vocês, de uma menina que eu comecei a pensar, só pensar, gente, eu nem cheguei a falar com ninguém. E Deus virou para mim e falou assim, aqui, se você não está disposta a ajudar ela a curar essa ferida dela, você não toca nela, você não toca nessa ferida. A gente tem mania de ir lá, cutucar a ferida e ó, rachar fora. Gente, isso caiu igual uma espada assim no meu coração. Não toca na ferida dela se você não está disposta a ajudá-la. Hoje eu tenho um amor por essa menina e hoje ela é uma mulher de Deus, que vocês não têm noção. Por quê? Porque não adianta você só falar pelas costas. Você tem que ir lá e falar assim, olha, eu vou te ajudar. Vamos caminhar 2 milhas? Vamos, eu te dou. Vamos dar outra face? Agora, se você não está disposto a fazer isso, é preferível você largar para lá. Então, arrependimento e confissão fecha as portas, mas a obediência é essencial para que a gente mantenha essas portas fechadas. Princípio espiritual, Séries, é o quê? O mundo espiritual é regido pela palavra de Deus. Como que eu sei que eu amo a Deus, Séries? Se você obedece a Ele. Gente, amor a Deus não tem nada a ver com sentimento, tá? Nada. A palavra de Deus fala que tanto o amor a Deus quanto a nossa confiança nele não tem nada a ver com o nosso sentimento, tem a ver com a nossa obediência. João 14 fala isso, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E o Salmo 115 fala assim, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor são aqueles que o temem. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu ia ministrar sobre confiança, a respeito do primeiro livro que eu escrevi, no ano mais ou menos de 2009. Gente, eu estava passando tanta luta, mas tanta luta, que eu falei, Deus, eu não vou naquela igreja, eu não estou confiando no Senhor, não vou, é muita hipocrisia eu subir lá. E eu lembro que na época eu nem sabia que ainda tinha esse versículo na palavra de Deus. E Deus falou comigo assim, filha, você nunca deixou de confiar em mim? Eu falei, aham. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Você nunca deixou de me obedecer. Mesmo passando por todas as lutas que você está passando, você continua me buscando, você continua me obedecendo de todo o seu coração. Vocês acham que tem hora que a gente dá uns piti? Vocês acham que Deus leva em conta? Marcelo pregou, marido da Larissa, domingo. Eu falei, gente, eu recebi tanto aquela palavra, inclusive o devocional de amanhã dos 21 dias é daquela palavra. Ele falando a respeito de Moisés, ali em Números 11, quando Moisés dá um piti, gente. Moisés dá um piti com Deus e fala assim, aí, pra que o Senhor me chamou? O negócio é o seguinte, eu sou dono desse povo? Foi eu que criei esse povo? Ele deve ter ficado bravo. Ele falou assim, eu prefiro que o Senhor me mata. Não vou fazer mais isso. Gente, eu fiquei tão impressionada com essa palavra, porque o que Deus faz? Deus chega, em vez de ele rodar a baiana com Moisés, vem cá, filho, eu vou te ajudar. Deus ajuda Moisés, levanta 70 homens para ajudar ele, e no Números 12, sabe o que acontece? A Miriam e Arão vão contra Moisés. Aí ele pega, vira e fala assim, quem é vocês? Quem são vocês
para se levantar contra o meu servo, contra o meu escolhido, contra esse homem que é isso. E começa a falar bem de Moisés, gente. Gente, aquela palavra foi uma bênção para minha vida. E sabe o que Deus ministrou muito ao meu coração? Filho, eu não estou aí para o sentimento de vocês. O sentimento de vocês, para mim, é irrelevante a partir do momento que vocês me obedecem. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Porque Deus sabe? Eu fico vendo, assim, Jesus muitas vezes lá, né? Sentado à direita de Deus. Aí a gente vai, Jesus deve falar assim, Deus, eu vou falar uma coisa pro Senhor, aquilo lá é difícil demais. Deus, tenha misericórdia, porque Ele fala que Ele intercede por nós todo tempo. Ele deve falar assim, Deus, é difícil demais aquele lugar lá. Deus, o Senhor não sabe o que é estar lá em carne. Senhor, é muito difícil. Tenha misericórdia das séries, porque Senhor, Pai, é assim, gente. Eu creio que é desse jeito. Deus, Ele conhece o nosso coração. Por isso que Ele fala que as misericórdias da nossa vida se renovam. E é por causa delas que nós não somos consumidas. Isso alegra o meu coração e me renova. E para terminar, eu quero ler 2 Timóteo 2, versículos 11 e 13, que fala assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. Tem gente que pega isso aqui e fala assim, não, mesmo quando eu for infiel, Deus vai continuar sendo fiel comigo. Ô, gente, mentira. Ele fala aqui que mesmo quando a gente for infiel, Ele vai permanecer fiel. A quem? Ele não pode negar Ele mesmo. Jesus é o quê? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus é fiel à palavra, gente. Ele não é fiel a nós quando a gente somos infiéis, não. Por quê? Porque Deus não quebra princípios espirituais. Não quebra. Deus, Ele é espírito. E o mundo espiritual é real. E nós, como somos espíritos, nós temos que viver embaixo das regras do mundo espiritual. Não tem jeito. Mais uma vez eu falo com vocês. As bênçãos de Deus dependem da nossa obediência. E a nossa obediência depende da gente conhecer a verdade. Por isso que ali em Gálatas, Paulo fala, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida, ela é eterna. Ela não tem nada a ver com a nossa carne. Ela é totalmente espiritual, mas ela pode começar aqui. Por quê? Porque o reino de Deus, ele já está dentro de nós. Amém? Vamos orar e depois a gente abre para a pergunta. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Oh Deus, como é bom, Pai, falar do Senhor. Ai, Senhor Deus, eu fico tão grata, Pai, tão agradecida, Deus, de termos essa liberdade aqui, Pai. Tantas e tantas pessoas, ó Deus, que não têm o privilégio de estar como nós estamos aqui agora, no centro da vontade do Senhor. Algumas porque ainda não venceram a carne, estão tão iludidas com as coisas desse mundo, Pai. Outras, ó Deus, porque não podem, Pai. Vivem em lugares, ó Deus, que se elas fizerem isso aqui, elas são mortas, elas são presas. Mas Deus, o Senhor nos dá a graça essa noite de abrirmos, ó Deus, aqui, Deus, a minha casa, para que juntas nós possamos conhecer mais o Senhor. E a Tua palavra diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Eu quero te pedir essa noite, Pai, que o nosso coração, Deus, seja um terreno fértil, Pai, para que tudo aquilo, Deus, que nós lemos, que nós compartilhamos, ó Deus, aprendemos aqui essa noite, possa mesmo criar raízes nos nossos corações, Pai. Deus, se existe algo que precisa ser quebrado nas nossas vidas, Pai, fala conosco, Deus. Fala ao nosso coração, Pai. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, Pai. Senhor, nós queremos, escutar a Tua voz. Nós queremos ser direcionadas pelo Senhor. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, em sonhos. Usa outras pessoas para falar conosco. Fala conosco através da Tua palavra. Mas que em nome de Jesus Cristo, Pai, se tiver, Deus, trevas na nossa vida, coisas que nós abrimos brecha para que, princípios espirituais fossem quebrados nas nossas vidas, ó Deus, nós queremos te pedir essa noite, Deus, que venha ser fechado pelo poder do nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos viver, Deus, nesse reino, nós queremos que a nossa família, que os nossos filhos, ó Deus, que a nossa parentela, Deus, que aquelas pessoas que trabalham do nosso lado, veja que o Senhor é um Deus
que é vivo na nossa vida, Pai. E nós queremos cumprir, Deus, o princípio espiritual de 1 Pedro 2,9. Saber que nós somos sacerdotes reais e nós somos aquelas levantadas para falar as grandezas, as maravilhas daquele que nos tirou de um império de trevas e nos transportou para um reino de amor, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.